Então, o Bancoma é justamente isso. Ele vem com sua música, com sua dança, contando essa história, contando quem nós somos e contando toda essa trajetória do que acontece dentro do terreiro São Jorge, filho da Gomeia. Bom, eu sou Jander Neves, cantor e compositor do Furacão da Alegria, Bloco Afro Bancoma e diretor musical. E Tata Cambanda do terreiro São Jorge, filho da Gomeia. Estou vindo aqui hoje para recordar um pouco desses 21 anos do Bloco Afro Bancoma. 21 anos de música, 21 anos de percussão, 21 anos de dança. E por falar na dança, que é ela que encanta de primeira logo os olhares, relembrar de Gicã, Detinha, relembrar de Meire, relembrar de Lita, enfim, entre todas que passaram por aqui e entre todas que estão aqui hoje com a gente também. Me chamo Jéssica Neves, Meianque Atoala, filha do terreiro São Jorge da Gomeia, da Ação das Mães Mirim de Portão e de Joãozinho da Gomeia. Hoje sou monitora da ala de dança. Minha trajetória de dança se inicia desde pequena, desde os 6 anos de idade, quando o Bancoma surge, em 2000, levando todo o seu legado ancestral para a avenida. Eu sou um dos privilegiados. Eu estou aqui desde o início, desde o começo do Bloco Afro Bancoma, acompanhando toda essa construção, desde a construção da letra da música, como da construção também do ritmo, da rítmica e dos arranjos musicais com relação à percussão e da construção também da coreografia. Construção essa que é uma construção coletiva, onde todos nós opinamos, onde todos nós colocamos o nosso olhar, o nosso sentimento para que nasça essa coreografia nesse tema relacionado. Por Bancoma nascer dentro do terreiro, o candomblé já trazia essa questão da dança, dos movimentos, isso para mim já é o berço, Você nascer dentro do terreiro, nascer dentro dessa cultura, para mim é muito gratificante. Meu nome é Tamara Soares, sou nascida e criada no bairro de Portão. Conheci o Afro Bancoma por meio de uma amizade. Eu estudei com Carol Neves, que é sobrinha daqui de Mãe Lúcia. Até então, eu conhecia o Bancoma também pelos arrastões que tinham pelo bairro, mas até então não era tão próxima. E nessa amizade, eu vi que as meninas dançavam, aqui já. E aí, com o batuque, com a música, com a dança, eu me apaixonei. Eu nunca conheci, não tinha conhecimento do que era dança afro. Eu sou Remerson Araújo, tenho 29 anos, sou pedagogo de formação, técnico em dança pela Fundação Cultural do Estado da Bahia e atualmente estou diretor de cultura do município de Lauro de Freitas. Também sou ex-presidente do Conselho Municipal de Política Cultural. E a minha relação com o Bancoma, ela começa muito pequeno ainda, por conta de ser nascido e criado aqui na comunidade de Portão. Era como hoje ainda é, o único projeto sociocultural que a gente tem aqui no bairro, de grande impacto. E eu cresci aqui, tanto nas brincadeiras como na dança. A gente foi se desenvolvendo, a gente teve muitos conhecimentos. Então, eu dentro da dança, iniciei desde pequenininha, com oficinas de dança, com a professora Nadir, com o Luciano, com Tatiana Campelo. Fui buscar outras especializações. Tive também em conferências, em eventos, para poder me aprimorar nessa arte, que é a dança, o qual eu amo. Eu amo dançar. Olá, a bênção aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos. Sou Tatiana Campelo.
mãe preta, candomblessista, pesquisadora em danças de matrizes africanas, professora, coreógrafa, produtora cultural, artista plástica. Faço parte do corpo docente dos cursos livres da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Contando o início dessa história, o início desse amor, porque eu tenho um grande amor por esse bloco, o vi desfilando na avenida, as meninas lindas, cheias de adereços, com suas roupas coloridas, e fiquei encantada, super encantada. E a forma de como elas bailavam, para mim, era algo surreal. Você percebia uma ancestralidade, uma história naqueles corpos dançantes. A partir daí, comecei a acompanhar o grupo Bancoma, né? Pelas redes. Obviamente a gente começa a buscar, né? E saber um pouco mais, né? Sobre o bloco. E comecei a me interessar mesmo. E daí veio o convite, né? Para que eu pudesse ministrar algumas aulas de dança afro-brasileira no projeto. E aí eu fiquei super lisonjeada com o convite e não hesitei. Aceitei logo e disse, claro que eu vou, porque já tinha, né, uma certa admiração pelo bloco e com certeza pelo projeto essa admiração iria crescer muito mais. A cada oficina era uma descoberta. Eu via aqueles corpos já com toda a história, né? Com toda a sua ancestralidade e percebendo que eu só estava lá mediando corpos que já tinham em si a sua própria história. E aí a gente foi dando continuidade a todo esse trabalho, a todo esse processo de aulas. E eu via em cada rostinho a alegria, a felicidade de estar naquele ambiente, com aquelas pessoas, né, todos compartilhando de um mesmo momento. E o que ficou mais marcante para mim foi justamente a vontade que elas tinham de me conhecer, de conhecer a aula da Tati Campelo. A dança sempre foi algo muito presente na minha vida, né? Desde muito pequeno, eu sempre reuni pessoas, né, para poder ensaiar movimentos, né, buscar experiências através de movimentos corporais. Então eu fundei um projeto chamado Projeto Vem Dançar de Arte e Educação, que é um projeto que não trabalha só a questão da dança, mas que cobra a frequência escolar, que cobra rendimento escolar, que faz acompanhamento pedagógico. Na época quem fazia isso era uma tia minha, e depois que eu entrei nesse universo acadêmico eu também passei a acompanhar as meninas. Então é um projeto que já tem 15 anos. E, para além desse projeto, eu conheci o Bancoma, né, através de Tamara, que é uma das rainhas do Bancoma. E comecei a vir para as oficinas, a participar. No início, para mim, era muito complicado, porque era algo muito diferente do universo, né, que eu já tinha vivido lá fora. Eu nunca tinha experimentado a dança afro. Então eu me recordo que eu participei do tombamento do terreiro, né? Eu ainda muito pequeno, mas eu me recordo. Eu fazia parte do grupo infantil da ala de dança, porque existe o grupo infantil e o grupo das maiores. E era uma expectativa danada entre o grupo infantil para a gente ir para o carnaval. E com o Luciano, né, eu tive um destaque maior, né, que eu fui para a ala de frente ali e ele me levou para a avenida, né, que foi em 2006, que foi a minha primeira apresentação na avenida. Gente, foi extremamente emocionante, né, porque eu nunca tinha ido para a avenida, não fazia ideia de como era. E quando a gente se apresentou ali, você vê todas aquelas pessoas olhando para você, olhando o seu trabalho, que a gente faz aqui durante o ano todo. Foi uma maravilha, foi várias emoções que despertou e que eu me senti realizada naquele momento. Então, durante esses anos todos de Bancoma,
eu vou para a Avenida no ano de 2007, no ano de Nizila Mongongo, né, o ano que a gente leva a energia de Exu. Quando me deparo na Avenida, para mim é muito emocionante. E eu só tenho a agradecer, né, a energia de Martim Pescador, que nasce, que traz o Bloco Afro Bancoma, que propõe essa energia e que dá-nos força para a gente continuar e aprimorar nossos sentidos e nossos movimentos. Bom, a construção dos movimentos, ela é dada, não só a construção dos movimentos, como toda a construção do Bloco Afro Bancoma, ela é dada a partir da concepção do nosso camarada Martim Pescador. A partir dessa concepção, que ele traz o pontapé inicial da letra, que ele traz o pontapé inicial da rítmica da música, que ele traz o pontapé inicial, o ponto inicial de movimento do corpo, é que a gente começa a construir, né? Ele começa a aguçar, né, essa percepção, essa experiência que a gente adquiriu durante esses 21 anos, ele começa a aguçar isso dentro da gente, para poder essa construção ela nascer. O Bancoma na avenida vem cantar a tradição, tradição de Ingunzo, tradição de axé, tradição de um povo, povo de candomblé. Se tem boa virará e parreluia, Bamburu Sema, vento de transformar. Se tem boa virará. Eu sofri um pouco de resistência por parte da minha família, né? Porque meu pai não gostava que eu dançasse. Nessa época ainda tinham poucos meninos no Bancoma, né? Não tinha muitos meninos, acho que só tinha Marcelo na época e Edinho. Eram os únicos que dançavam. E ainda era algo muito novo, né? Ter homens na aula de dança do Bancoma. Então eu comecei participando do projeto cultural. Antes de fazer parte do carnaval, de ir para esse universo mesmo mais comercial, eu comecei a fazer parte do projeto social. E isso gerou muitos impactos positivos na minha vida, né? Eu costumo dizer que muito do que eu sou hoje tem a contribuição significativa do trabalho da Associação São Jorge Filho da Goméia através do Bloco Afro Bancoma, não só das oficinas de dança, como das oficinas de confecção de adereço, né, e da vivência no dia a dia aqui na comunidade. O Bancoma tem isso, né? Cada ano traz um tema, e esse tema é trabalhado durante o ano. E ao longo das minhas vivências, já percebendo que esse tema é a nossa vida, é o que a gente vai estar vivendo, o que está passando durante esses períodos. Durante 2012, 6 anos depois que eu fui para a Avenida pela primeira vez, engraçado que foi o tema Tembua, em 2006, e 6 anos depois eu levei o tema para a Avenida como Rainha 2012, Tembua e Ndenge, o tempo e a criança, e é um tempo de ensinamento, né? Então, a primeira emoção, logo quando a gente faz a nossa construção, né, durante o ano de 2011, para levar o tema de 2012, e no momento em que você descobre que você é a rainha do ano, nossa, gente, é maravilhoso. Quem entende o que é o Afro Bancoma sabe desse processo de crescimento, né, de evolução, do que é que essas coreografias mostram, o que é que essas pessoas mostram, né? O candomblé já vem traz isso, esse ciclo de irmandade, né, de irmão, de pai, de filho. Então o Afro Bancoma também faz isso, essa relação de amor e de carinho. Então imagina, você ser fã de um bloco afro, ser fã daqueles corpos que você viu em um outro momento bailando na avenida e de repente você está ali mediando todos aqueles corpos através da arte e educação, da dança afrocentrada, você compartilhando os seus conhecimentos. Então fica aqui o meu agradecimento, a minha alegria, a minha felicidade em fazer parte dessa família Bancoma. Muito axé, muita luz, um grande sucesso e caminhos abertos para vocês. Axé, Bancoma!
questão da percussão, o percussionista, no meu caso, ele tem que ter um olhar um pouco mais sensível, porque ele tem que acompanhar a dança. O percussionista é um pouco dançarino, assim como o dançarino também é um pouco percussionista. Os dois têm que se entender, os dois têm que estar conectados, os dois têm que estar coesos nos movimentos e nos toques, né? E essa relação da dança e da percussão é uma relação que eu participei e participo, né? As meninas até brinca e diz: você fica dando palpite o tempo todo, tá, pererê, mas porque eu consigo perceber, né? Ter um olhar de vários ângulos, não só com relação à percussão, mas com relação ao canto também, porque através da música, através do sentimento que a gente expressa a letra quando a gente está cantando, e através também do movimento do corpo, que a gente consegue perceber todo esse sentimento e acaba também se envolvendo com isso tudo. Eu acompanho a dança também porque a gente tem que se conversar para poder ir se afinando com relação à música, com relação à percussão. A gente tem uma preocupação um com o outro, se a percussão está boa para as meninas dançarem, para os meninos, para o corpo de dança em si, se a dança que elas estão fazendo, a gente está conseguindo absorver os movimentos para transpor isso na música, na percussão. Então, é uma ligação muito forte. E a minha ligação ainda é muito mais forte ainda, porque como eu tenho a responsabilidade de, através da voz, levar esse sentimento, né? Não só para elas, mas como para todos, eu tenho que ficar ligado o tempo todo. Então, tem horas que você precisa daquela voz que venha lá do fundo para poder incentivar, para poder dar aquela injeção de adrenalina, e essa responsabilidade já tem um bom tempo que fica comigo. Eu espero que eu esteja me dando bem com isso aí, né? 2010, 2009 é o período que eu começo a entender a questão, as outras possibilidades que o Afro Bancoma vem fornecendo. É onde eu assumo a ala de dança, onde eu tenho a responsabilidade, né, de mostrar os movimentos, de ter uma postura responsável dentro de um grupo, né? Quando a gente leva 50 dançarinos e dançarinas para a avenida, mães, filhos, pessoas mais novas, mais velhas do que eu. Então eu começo a ensinar, né, essa dança. Que dança é essa? Essa dança do olhar, do perceber, né? Eu fiquei aqui, cada movimento que a gente faz na coreografia é de um inquice, de um orixá, mas também das pessoas e do cotidiano que tinha aqui, né? A percepção de Martim Pescador, que ele sempre traz um movimento e a partir daí a gente cria em cima disso. Da saudosa mãe Gicã, minha mãe pequena, que trouxe, né, movimentos que a gente também observou nela, por ser uma pessoa mais velha, né? Então, o candomblé, o Bancoma também traz esse respeito do mais velho, do levar. Então, assim, eu percebi muito nesses movimentos do dia a dia. E um ponto importante de se dizer é que o Bloco Afro Bancoma, desde o seu início, ele tem um cuidado muito grande com suas composições. A gente não leva nenhuma música litúrgica, a gente não leva nenhuma música que é cantada nos ritos do candomblé para a avenida. Muito pelo contrário, a gente pega a essência dessa energia, a essência do caçador, quando é o ano do caçador, né? A essência de Bamburucema, quando é o ano de Bamburucema, a essência de Lemba, como é o ano desse ano, a essência de Lemba, e constrói, né, essa letra sem deteriorar esse legado. Uma coisa que me chama muito a atenção no Bancoma é que a gente trabalha os elementos religiosos, né, a questão da religião, mas com muito respeito, né, sem folclorizar ou sem atribuir elementos do candomblé para a dança afro. Então, se trazem significado, se ressignifica, na verdade, os movimentos utilizados pelo candomblé para com a dança afro. Então, assim, cada ano é muito incrível, os movimentos são sempre muito bem pensados, bem elaborados. Não é apenas o dançar por dançar, a gente passa por toda uma parte teórica de aprender o que é aquele tema, né? Por que aquele tema existe, qual a importância daquele tema na vida religiosa dessa comunidade, na vida
da própria comunidade de Portão, que é uma coisa também que é muito importante sinalizar. O Bancoma, apesar das experiências, de já ter viajado para o exterior, de já ter ido para diversos espaços, sempre faz questão de levar, que é de Lauro de Freitas e que é de Portão. E isso muito me orgulha saber que na nossa comunidade a gente tem um projeto cultural, né, um trabalho cultural muito bem respaldado, que trabalha a nossa identidade, que salvaguarda a nossa memória, as nossas tradições, com muito respeito e com muita responsabilidade. Então, a gente constrói a letra, né? A gente constrói a questão rítmica dentro do terreiro, com essa essência do terreiro São Jorge, pegando sempre essa essência banto, dos toques, transpondo para a questão da percussão do samba reggae, né? Pegando os toques e as claves dos atabaques, o congo, o cabula, o barravento, e transpondo isso para as células do samba reggae, assim também como as meninas, né? Laís, Aline, Daniela, Jéssica, que são as responsáveis por essa construção, pegam os movimentos da essência do candomblé, né? E transforma isso na coreografia do Furacão da Alegria. A missão que entende, a missão que traduz, que o Furacão da Alegria é uma estrela de luz. E essa luz que encanta e faz brilhar, com a energia e a força de olhar. Se tempo a virará e parreloiar, Bamburucema, vento de transformar. Se tempo a virará e parreloiar, Bamburucema, vento de transformar. Quando chegou em 2010, eu fui monitora, né? Como eu tinha um conhecimento já durante esses anozinhos, eu fui monitora da aula de dança, onde eu levei o conhecimento que eu tive para as pessoas que estavam chegando. Em 2011, eu continuei ainda assim, buscando mais conhecimentos, porque quando a gente ensina, a gente também recebe conhecimento. Então, a gente ensina e recebe. Em 2005, eu me afastei dos trabalhos do Bancoma, fui viver outras experiências de dança, né? Fui viver outras experiências de vida e retornei em 2011 a convite do nosso saudoso Raimundo Castemi, alguém que tem uma importância muito significativa na minha vida, né? É alguém que eu tenho como referência até hoje, né? Em memória. É um homem muito sério, muito competente, muito comprometido com as ações e as políticas culturais do município. A gente começa, né, agora falando de uma outra etapa, né, do Bancoma, de um novo jeito que logo no começo a gente não entendeu, né, mas que foi um ano assim, 2011, um ano muito difícil, né? Um ano onde a gente traz a leitura, né, das águas, essas águas ou essa água em si que é essencial para a vida, né? Para todos, para o terreiro, o significado que essa água tem. 2011 a gente traz o tema Muxima Uauembo, Coração de Brandura. É uma música que quando ela chega até nós, chega aos nossos ouvidos, ela chega falando, né, dessas mulheres, dessas guerreiras, dessas mulheres que tiveram que se superar para sobreviver. É o ano que minha filha, né, de sangue, né, Jéssica Catarina, Cota Meanquiatoala, também é escolhida, né, como rainha nesse ano, né, representando a água doce, representando Oxum. 2011, que é o meu reinado, é onde eu recebo a minha coroa de Muxima Uauembo, de minha mãe Dandalunda, e eu fico muito feliz e gratificante, né, porque é um tema que leva esse empoderamento da mulher, que leva a energia de Dandalunda, a energia do festa, a energia do amor, essa delicadeza, essa beleza. Essa é minha roupa, 2011, Muxima Uauembo, Coração de Brandura, que é levando, representando Dandalunda, mas também vem com as outras mulheres, Kayala e Gangazumba. Então, a construção dessa roupa, né, toda voltada no prata, no dourado, trazendo, né, esses elementos da riqueza, do brilho, né, de todo
de toda essa energia que esse Inquice passa para nós. Então, assim, os movimentos que foram criados, essa construção de movimentos, foram a partir desse entendimento, né? Quem é Dandalunda, quem é Kayala, quem é Gangazumba, que elementos que a gente pode usar para levar, para formar essa coreografia. Né? Então, vem a delicadeza da mão, o do se maquiar, o do se cuidar. Fala de Dandalunda, fala de Saluba, né? De Nanã, fala de Kayala, fala desse equilíbrio que a gente precisa, fala dessa vida. A gente tem a maquiagem, né, de Dandalunda, que é a maquiagem que a gente coloca para ir para a avenida e para os palcos, né? Que é uma pintura feminina, delicada, mas também uma pintura de proteção. A energia de Mushima Wawembu, esse tema de 2011, a gente leva esse empoderamento feminino, essa beleza feminina, essa força feminina, que é muito importante. E o tema foi muito voltado para tudo isso, né? Para essa condição dessas mulheres, né? Que a gente fala, as mulheres de sangue de como Mushima Wawembu, as mulheres que cantam o amor com o coração de brandura, Mushima Wawembu, ora iê, oh. Elas chegaram na Bahia pra cantar sua alegria, pra cantar sua vida de amor. As mulheres de sangue de cor, Dandalunda, ora iê, oh, foram trazidas pelo mar, Kayala, se espalharam pelos pântanos. Gangazumba, Saluba, as mulheres de sangue de cor, Mushima Wawembu, o Bancoma vem cantar, Mushima Wawembu, esse dom de conceber, dar a luz e florescer a comunidade negra. Mushima Wawembu, coração de brandura. É um ano assim vivido com muita intensidade, né? É vivido um carnaval com muita intensidade, com muita energia e sem a gente entender, né, o porquê que a gente precisa ter esse coração de brandura, porquê que a gente precisa desse colo de mãe, dessa água que renova, que lava, porque é o ano também onde Tata Kassutemi, o atual presidente do Bancoma, meu irmão de sangue, meu irmão de santo, né, de religião, passa para o mundo espiritual. E é muito difícil. E só literalmente a gente tendo esse coração, tendo essa água para nos lavar, para nos renovar, para nos ensinar a continuar tendo um coração bom, a pensar em coisas boas, né? É que a gente consegue ultrapassar, porque é um momento muito difícil, porque ele tem uma força muito grande. Na verdade, o Bancoma, quando nasce, em 2000, é entregue a ele, para ele administrar, para ele levar adiante, para ele conduzir o Bancoma, e que ele conduziu lindamente, sabiamente. Todas as pessoas que passaram por ele até hoje têm assim no coração carinho, aprendizado, ensinamento. Raimundo, ele foi uma pessoa espetacular, né? Ele vive ainda em nossas memórias. Tem muitas coisas que hoje a gente faz, a gente fala por conta de vivências que nós tivemos, né? Tomadas de decisões. Ele era fantástico nisso. Muito assertivo, muito calmo, muito tranquilo, muito responsável. Então a gente traz muito desses ensinamentos para o que a gente vive hoje dentro do Bancoma. Então hoje, enquanto gestor de cultura, eu sempre faço menção em reuniões, em encontros, né, a pessoa, a imagem, a figura do nosso saudoso Raimundo Kassutemi. Mas a vida segue. E no ano seguinte, em 2012, né, dentro desse aprendizado, né, dentro desse ano, dessa água que lava, que renova, que recria
vem um ano de tempo novamente. Da gente pensar nesse tempo, né? O tempo que a gente viveu com ele e o tempo que a gente passaria a viver com ele, mas com ele espiritualmente e não fisicamente. Então, foi um ano assim de superação, que só o que explica verdadeiramente é essa energia do tempo, né? Esse tempo que a gente espera que vai acalmar as coisas, esse tempo que vai curar as feridas, esse tempo que nos ensina a entender, né, que o tempo não tem pressa, porque ele tem todo o tempo do mundo. Esse tempo que nos faz querer aprender como é que a gente vai para a Avenida 100, Raimundo. Como que a gente consegue? Como que a gente vai? E com a perda dele, foi muito forte, né, pra gente. E não de desistir, mas de sim continuar e de levar esse legado. Né? Raimundo do Bancoma, presidente do Bancoma. E aí, em 2012, a gente leva o tema, né, com a referência a ele, o tempo e a criança. Essa questão da relação da criança com o adulto, do respeito, do nosso futuro. Bom, quando chega o ano de 2012... que eu fui contemplada a rainha, né? E foi 6 anos depois da minha primeira experiência na Avenida. Foi um ano difícil, um ano importante, porém muito complicado também, pelo fato de que perdemos um grande mestre, né? Para mim foi ele me acolheu aqui como uma filha. E que para mim foi um pai, né? Ele me mostrou vários caminhos, ele me orientou. Ele me mostrou o certo e o errado. Aqui eu não só aprendi a dançar, não, gente. Aqui eu aprendi a me conhecer primeiro. E sem ele para a Avenida, foi longe agora, viu, minha gente? E vem, né, todas as mensagens, todas as indicações, né, desse tempo que se renova, tempo anidenge, tempo de criança. O tempo aonde ele diz que a gente precisa cuidar de nossas crianças, prestar atenção a nossas crianças, prestar atenção na vida que segue, né? Pensar na criança é pensar na renovação, é pensar no início, é pensar que a gente tem obrigação de cuidar dos mais novos para que eles cheguem à idade adulta. O tempo e a criança, como o tema já diz, que é um tempo de ensinamento, a gente tem que mostrar para as crianças, assim como a gente tem que levar a responsabilidade do tempo, né, do conhecimento, da energia, a gente tem como mostrar as brincadeiras, né, da criança. A gente levou esses ensinamentos para as crianças. Nesse ano que surgiu também o Pontinho de Cultura, onde eu fiz parte desse quadro de professora, ensinando as brincadeiras tradicionais, a dança em si, e mostrando como elas devem se conhecer, né? Ensinando como ela deve se conhecer, como ela deve se amar, como ela deve se maquiar. E aí, nas quarta-feiras de cinza, que foi o primeiro ano, né, 2012, que a gente levou também o Pontinho de Cultura. Estamos aqui, né, nesse ambiente que nos faz lembrar de muitas coisas, tanto a mim quanto a você, né, que a gente foi de uma época muito boa de construção do Bancoma. Aí aqui tem algumas fotos que vai te lembrar, aqui tem as meninas do Pontinho de Cultura, que foi quem iniciou, que foi no seu ano, no ano de 2012, que deu início ao Pontinho de Cultura Bancoma. Tem Raimundo do Bancoma, que teve um legado muito grande, ainda tem, né, e foi
em 2012 que a gente trouxe uma música que remetesse ao nome dele, tem sua roupa, então relembre aí, certo? Se emocione com tudo isso, que tá muito lindo. Realmente, Emily, muito obrigada, é muito emocionante, né, em estar nesse local. E aqui no barracão, né, onde a gente construía as nossas coreografias, onde a gente dançava, onde a gente se emocionava, onde a gente brincava. Aqui é o meu figurino, né? Tem MN Dengue, dá até vontade de vestir ele, só olhando assim, vontade de colocar ele no corpo. De tanta saudade que eu tenho agora no momento. Até então, quando eu não sabia que ia ser a rainha, me deram para mim um corcelete de presente, só para medir mesmo o corpo, né? E eu, inocente, meu Deus, nem sabia que aquilo ali fazia parte da construção da minha roupa. E foi Marcelo que a fez. E o detalhe é tão maravilhoso porque é folha por folha. Ela foi feita. Tem essa parte, né, das folhas que relembram a árvore de tempo, da energia. E essas partes coloridas aqui do colar, que são a parte da criança, né? A parte colorida que a gente tem que ter, tanto da energia, da árvore, do símbolo, quanto da alegria enquanto criança. Aqui tem o meu adereço de mão, que é perfeito, feito com muito carinho, onde também leva as cores, onde também representa a árvore. Bom, a minha maquiagem, ela foi representada com 4 traços, né? Aqui, 4 símbolos, né? Deixa eu pegar aqui. Tem aqui na lateral. Onde é colorido, né? Representando a criança. E é dentro dessa mensagem que vem, né? No tempo de criança, minha avó dizia: menino, não ande em má companhia. No tempo de criança, minha avó dizia: menino, não ande em má companhia. Tempo anidegia, eu sou funge, eu sou herê. Aprendendo com mais velho, o adulto que eu vou ser. Dentro dessa música tem uma homenagem a esse mais velho, Tata Cassutemi, né, que conduziu muitas crianças, porque muitos dos nossos meninos, né, hoje homens, chegaram aqui muito pequeno e foi ele que conduziu, foi ele que ensinou, foi ele que encaminhou, foi ele que tirou de uma zona de risco, foi ele que trouxe para a música, foi ele que trouxe para dentro do terreiro, foi ele que mostrou esse novo mundo, essa nova possibilidade, como muitos hoje, né, criaram outras bandas, criaram outros segmentos, mas saíram daqui, né, foi ele a primeira pessoa a chamar e a mostrar esse mundo, esse universo musical, esse universo que pode curar, que pode tratar e que pode fazer com que as pessoas sejam pessoas melhores. Tem um movimento que eu trouxe e que eu vou mostrar aqui para vocês. No tempo de criança, minha avó dizia: menino, não ande em má companhia. No tempo de criança, minha avó dizia: menino, não ande em má companhia. Oi, enganga, oi, enganga, oi, enganga, oi, enganga. Essa mulher mãe, essa mulher guerreira, essa mulher que inspira as famílias inteiras, a família do ser espiritual, a família do axé, uma família astral, a família que se resolve e que se precisa ter. Isso se chama candomblé, terra que alimenta o ser. Se tempo a virará e parreloia, bamburucema, vento de transformar. Durante esses anos, ainda assim, eu participei de alguns projetos
né, que foram muito grandiosos aqui para mim. Eu hoje sou formada em administradora graças à iniciativa de muitos daqui do terreiro. O que significa esse templo dentro do terreiro, dentro do Bancoma, dentro de cada um de nós. E depois veio esse tema, Ojigangula, Bancoma, Calacalela, Bantu, Oquiquetê, que a tradução de tudo isso seria os ferreiros, né, lidam com as pessoas, o ferro. A forma que traduziu esse tema foi dizendo que nós é que seríamos esse ferro que precisava ser moldado, né? A gente sabe que o ferro, para ser moldado, é numa temperatura muito alta. E nós, pessoas, seres humanos, a gente, para se moldar, não é fácil. É muito difícil, é uma luta muito grande. E a gente, naquela época, né, em 2013, a gente precisava aprender a se moldar para os novos enfrentamentos, a se moldar para as novas lutas, a se moldar, a se preparar, né, a que Nicócia, que Ogum nos colocasse dentro dessa forja, né, e forjasse novamente o nosso corpo, nos forjasse, nos recriasse novamente, para que a gente voltasse a ter força, voltasse a ter ânimo, voltasse a fazer parte do seu exército, né, a fazer parte da sua companhia, para poder continuar seguindo em frente, para poder continuar guerreando, para continuar brigando pelas nossas causas, né, lutando por justiça, lutando por igualdade, por direitos, né? E é isso que nesse ano de Ojigangula ele vem nos ensinar, que esse ferreiro, né, que esse Ogum, que é o ferreiro, nos forjaria no sentido de nós sermos esse ferro, nós sermos essa tecnologia, nós sermos esse instrumento, esse escudo, essa espada que ia para a avenida, né, para o enfrentamento, que no nosso dia a dia, nas nossas batalhas diárias, nós estaríamos novamente de pé, forjado por essa grande energia, forjado por esse sentimento de luta, forjado por esse sentimento de não desistir e de continuar, né, trilhando pelo mesmo caminho dessa sabedoria ancestral, dessa sabedoria de Tata Cassutemi, né, que nos ensina que não estamos sozinhos. E aí eu trago também esse recorte, né, do que é o homem dentro da oficina de dança. A gente já sofre muito preconceito, né, muitas vezes pela questão da nossa condição sexual. Eu sou homossexual, sim. Existem outras pessoas que são. E também o Bancoma abre as portas para homens independente da sua condição sexual. Então, mesmo que o homem seja hétero, se ele quiser fazer parte da oficina de dança, as portas estão abertas e ele será tratado, sim, respeitado na sua identidade de gênero e na sua orientação sexual. Então, eu me recordo que eu fui o segundo homem a subir num palco do Encontro Mauanda, que é um encontro de rede do Bancoma. Então, eu participei durante muito tempo, depois tive uns problemas de saúde, me afastei, depois retornei para o Bancoma, retornei para as atividades. Hoje nós temos Jadson, tivemos Marcelo, que é o pioneiro, ele foi, né, a porta de entrada para nós, homens e LGBTs, dentro desse universo do que é o Bancoma. A alegria, né, a espontaneidade deles dançando, porque a dança não é composta só de dançarinas, mas de dançarinos também, né? A alegria, a felicidade, o prazer, né? Desde o momento em que eles vêm para poder produzir o seu próprio figurino, a gente sente essa felicidade neles em produzir, em colocar o buzo, em colocar o bottom, em pertencer à roupa e a roupa pertencer, ter a cara deles também, né? De se tornarem bonitos e empoderados. E esse chapéu aqui, que eu tenho muito carinho, ele foi confeccionado, é realmente um chapéu de palha invertido, mas com todo o acabamento, com toda uma história. E eu sempre fazia questão, né, às vezes as meninas saíam daqui só com o figurino e eu sempre colocava o adereço de cabeça, porque
Eu gostava mesmo, né? De mim, na verdade. O bloco, a instituição Bancoma em si, ela é composta de vários setores, né? Mas a dança ela tem um quê diferente. Desde o momento que ela é concebida até o momento da rainha. O momento da rainha é um momento mais esperado. Eu acompanho a expectativa, eu acompanho a vibração, o querer de todos os componentes, não só das meninas, mas como dos meninos também, com relação à escolha da rainha. Eu acho que elas adentram nesse espaço já esperando, já sonhando com isso, né? No momento de ser rainha, de se empoderar, não só de estar nos palcos, mas por ser dançarina elas já estão nos palcos, mas de ser rainha propriamente dito. E o momento da escolha é um dos momentos mais emocionantes, porque na maioria das vezes eu nunca sei quem é antes, né? Aquela expectativa, né? O querer, o semblante, é algo que não tem explicação. E você gosta de dançar? Por quê? Sou rainha. O Bancoma chegou, quem serve a paz só vai colher o amor. Ou abre alas que o Bancoma chegou. Todas as rainhas que vieram e foram falando desse processo, falam desse empoderamento e desse amor e desse carinho, né? Da gente levar o nome, da gente estar lá em cima do trio representando toda a sua comunidade. Eu nunca me senti discriminado pelo Bancoma. Algumas pessoas não compreendem por que o Bancoma só tem rainha. E eu entendo que o candomblé é uma religião matriarcal que reverencia as mulheres, e o Bancoma, indo por essa linhagem, né, traz toda a estética da mulher, que merece ser valorizada, merece ser reverenciada, e dá esse destaque à mulher como rainha. Mas eu costumo sempre dizer que todas as dançarinas e os dançarinos são rainhas e reis, porque a gente tem o nosso destaque, sim, dentro do nosso espaço, né? Dentro do nosso chão na avenida, dentro do nosso espaço no barracão, quando a gente está ensaiando. E a questão do ser rainha é algo mesmo com destaque, que é diferenciado, não é um concurso, né? É uma escolha mesmo ancestral, e que cabe a nós respeitar, entender. E a cada dia que passa, venham passando a entender mais, a respeitar mais e a compreender esse processo. E acredito que os outros também que estão chegando têm feito a mesma coisa. Então, assim, sempre foi um universo muito respeitoso e que contribuiu e contribui para a minha vida significativamente, tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida espiritual, porque eu me sinto energizado quando eu estou, né, dentro desse espaço sagrado, quanto para a minha vida profissional. Porque muito do profissional que eu tenho hoje é graças a referências que eu tenho, né? Eu tenho muito respeito por mãe Lúcia, Mameto Camurici, né? Que tem adotado a função de presidente do Bancoma, tem desempenhado isso com muita responsabilidade, com muito compromisso. Esse tempo a virará, vento de transformação. O Bancoma na avenida vem cantar a tradição, tradição de Ingunzo, tradição de axé, tradição de um povo de candomblé. Esse tempo a virará e parreloiá, Bamburucema, vento de transformar. Esse tempo a virará e parreloiá, Bamburucema, vento de transformar. A ancestralidade nos traz essa missão de Joãozinho da Gomeia, a mãe Mirinha de Portão. Depois de sermos forjados, né, pelo guerreiro, por Nicossi, por Ogum, né, a gente se sente fortalecido, né, se sente amparado por ele, e a gente começa a ver as coisas de um outro jeito, com uma outra visão. E no ano de 2014, nos vem a mensagem do advogado de leis e tradições, né? Nizazi Nipovico Pepumuca. Esse advogado de leis e tradições que é levado pelo vento de Oiá, né? Aonde Bamburucema, onde Oiá, onde Ançã precisa levar esse advogado, precisa que chegue aos 4 cantos do mundo, que chegue até as pessoas a justiça. Dentro da concepção do terreiro, Nicossi sempre nos diz
E quando ele sai para a guerra, quando ele sai para lutar, e que o objetivo dele é sempre lutar por paz, ele sempre precisa não só de um Nizazi, não só de um Xangô, ele precisa de dois, porque as guerras são sempre muito injustas. E ele, para não ser injusto, porque ele é um guerreiro, e um guerreiro quando sai para a luta, ele fica, né, um tanto quanto cego, porque ele precisa ter objetivo para poder conseguir vencer a batalha. Ele leva sempre com ele dois Xangô, dois Nizazi. Nesse ano, né, de Nizazi Nipovi, Cupé-Pumuca, é um ano também onde a escolha da rainha é de uma forma também um tanto quanto excepcional, como todas, mas assim, é a escolha de uma rainha, de uma menina, né, que não é daqui da comunidade, é de uma outra comunidade, da comunidade de São Gonçalo, aonde ela estava aqui com a gente, muito presente na dança e tudo, e há um afastamento dela, né, por motivos pessoais, né, ela se afasta e começa a ter dificuldade de vir para a dança, né, e tudo mais. Então, nesse momento que ela se torna rainha, ela se empodera também e ela consegue, né, se ajustar no psicológico, na vida dela, nas coisas dela e se conduzir verdadeiramente como rainha, como pessoa, como mulher, né, dentro dessa mensagem desse advogado que a gente sente que está do nosso lado, mas que também, naquele momento que ela foi rainha, estava muito presente na vida dela, advogando as causas dela para que ela conseguisse ultrapassar as suas demandas e as suas dificuldades. Que isso que é importante, né? O Bancoma é uma família, é uma união, é um ciclo, né? Como diz o ciclo, é o ciclo de vida. A gente espera o ano todo para chegar ao carnaval, para poder levar toda essa história, levar todo esse legado, para alguns levar a alegria, a satisfação de fazer parte do Bancoma, para outros a expectativa da missão, porque para uns é missão, né? Em manter viva o nome de Joãozinho da Gomeia, de Mãe Mirinha, de Caçutemi, de outros e outros que vieram antes de nós. E é algo assim inexplicável, porque mesmo com todo o cansaço, né? Mesmo com todo o cansaço, mas quando a gente põe os pés na avenida, a gente esquece tudo. Aí a gente é tomado por uma emoção, por uma energia que a gente não consegue explicar. Quando a gente canta Quem Segura o Bancoma, né? Aí as meninas parecem que se transformam. Se transformam porque são meninas e meninos da comunidade, né? Meninas e meninos que não têm uma formação acadêmica em dança, né? São meninas e meninos que aprendem a expressar o seu sentimento através do corpo aqui dentro, com as nossas orientações, e quando chega lá fora parece que são exímios dançarinos. Dançarinas e bailarinas, são grandes, são maravilhosos. Eles realmente se superam, com todo o cansaço, com todo o sacrifício, mas o corpo traz aquele último suspiro da bateria naquele momento. No momento que se abre a passarela, no momento que todas as televisões, todos os olhares estão voltados para eles, aí a gente consegue realmente perceber que a energia do Bancoma é uma energia viva. E a energia do Bancoma é cada um de nós. Assim, eu falar, né, desse momento da dança, do ver um todo, da aula de dança, 50 bailarinas dançando em conjunto, é muito emocionante. Quando a gente chega na avenida que vê todo mundo girando, né, de uma vez só, as pessoas, os mais velhos, né, a gente tem Edinho, né, a gente tem Remerson, tem Thaílson, tem os meninos que também tem, porque o Bancoma também proporciona isso, essa diversidade, né, de união, né, de pessoas que não é da religião que participam, pessoas que é da religião que participam, os filhos dessas mulheres, desses homens que também estão aqui, que trazem as crianças para cá. Então, assim, todo o respeito que eu tenho, que essas pessoas têm com o Afro Bancoma, é super gratificante e importante.
Então, para mim é uma honra falar sobre o Bancoma, falar sobre esse legado da dança, né, que me faz cada dia feliz. Em 2009, por perceber a grandiosidade, a beleza, a felicidade das meninas, a contentação delas em estar dançando, aí me veio, alguém soprou no meu ouvido aí, não sei quem foi, talvez Martim, nosso camarada, soprou e aí eu falei, vamos embora, minha gente, que abram-se os portões, deixa as meninas passar, deixa a ala de dança mais bonita do planeta entrar na passarela. Aí, desgrama, aí foi uma beleza, aí foi lindo. Uma outra experiência muito significativa é o fato de terem alunos meus do meu projeto de dança que hoje fazem parte do Bancoma. Eu me recordo que eu tinha travei uma luta muito grande, porque nós que somos de candomblé já sofremos esse preconceito estrutural. Então, pelo fato do projeto cultural acontecer dentro de um espaço sagrado, né, que é o terreiro de candomblé, a gente ouve muito até hoje algumas pessoas não se aproximarem do trabalho por acontecerem dentro de um terreiro. Sendo que o trabalho ele é extremamente distanciado da parte religiosa. É claro que muita gente que se identifica com o trabalho do Bancoma é de religião de matriz africana, mas também o Bancoma abre as portas e recebe pessoas da comunidade, né, que não são de religião de matriz africana, até porque não é discutido dentro desse processo de construção das oficinas de dança, das oficinas de confecção de adereço, a questão religiosa, né, e sim a questão social, cultural, afetiva. E assim, tem uma aluna minha que, inclusive, nesse ano de 2021, está sendo rainha, que é Marcela. Ela foi minha aluna, inclusive ela também era uma das alunas que tinham esse pensamento de que para ser do Bancoma tinha que ser de candomblé, que o Bancoma era candomblé. E a gente conseguiu, né, através do trabalho que o Bancoma desenvolve, o trabalho que a gente desenvolvia no projeto, desconstruir esse pensamento. Então, alunos como Marcela, como Matheus, como Vitor. Esse ano de 2014, de Nizazi Nipovi, também acontece uma coisa extraordinária, porque a gente vai para a avenida, né, com as dificuldades e a alegria e a força de sempre para levar nossa mensagem. E é onde é um ano que chove muito, muito, muito mesmo. É muita chuva, é muito raio, é muito relâmpago. E a gente tem, assim, a plenitude e a certeza de que Nizazi está se mostrando naquele momento para nós, de que Bamburucema, de que Iansã, de que Oiá está verdadeiramente se mostrando para nós naquele momento, porque a ala de dança, ela se superam em dançar debaixo de praticamente um dilúvio, com água na canela praticamente, né? E a gente com muita preocupação, com muito medo das meninas não ficarem doentes. Enfim, um ano que, como todos os outros, inexplicável dentro do que a gente entende, né, da mensagem, que é a energia, que a ancestralidade quer passar, aonde tudo fica muito vivo, porque a gente sente na pele, a gente sente na avenida, né, esse trovão, essa trovoada toda, essa chuva toda e esses raios todos. A missão que entende, a missão que traduz, que o furacão da alegria é uma estrela de luz, e essa luz que encanta e faz brilhar com a energia e a força de olhar. Em 2015, a gente vai com o tema Mukongo Arriunda Rimoxinigu, esse caçador de uma flecha só, né, aonde depois de água, de tempo, de Nicoce, né, desse advogado que advoga as nossas causas, a gente vai novamente para o dono da nossa casa, a gente vai novamente para esse caçador, a gente vai novamente para essa leitura de que a gente precisa buscar, de que a gente precisa caçar, de que a gente não pode desistir, né, e acreditar que o dono do terreiro São Jorge, que o dono dessa casa, que essa energia, né, que nos ensina a sair para caçar,
né? E se a gente não conseguir abater a nossa caça, a gente voltar, pousar o nosso arco e flecha e no dia seguinte sair novamente, né? Para buscar, não desistir nunca, né? E entender que esse caçador, quando ele sai para buscar os nossos objetivos, ele com uma única flecha, ele tem um tiro certeiro. Então a gente precisa saber muito o que é que a gente quer, a gente precisa entender muito a responsabilidade de trazer essa caça, seja ela o alimento, seja ela oportunidade, seja ela o que for que esse caçador se direcionou, né? Direcionou essa flecha, porque a flecha lançada, ela depois ela não tem volta, quando ela vai, ela acerta e ela traz essa caça e ela precisa chegar dentro da nossa comunidade, dentro do terreiro e ser distribuída com igualdade para todos. E é esse ano que a gente aprende essa questão, né, do distribuir, essa questão do não desistir, essa questão do ser perseverante e entender literalmente como a energia do terreiro São Jorge funciona, como a energia desse caçador de uma flecha-tó, desse mucongo arrium da Rimoxingu, né? Ele funciona, que ele vai caçar, que ele vai buscar, que ele vai trazer para dentro da nossa comunidade, para dentro do terreiro, para o nosso espaço, para que a gente distribua e para que a gente entenda que a gente nunca pode desistir de buscar oportunidade, não só para nós, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. Eu fico emocionado quando chego aqui, né? Porque a gente realmente percebe a evolução do que era o Bancoma, né? Desde o seu primeiro ano na avenida, com os figurinos de napa, com as amarrações. Então, realmente é muito emocionante perceber que o quanto a gente conseguiu evoluir, né? A gente percebe na estética, né? Agora sempre com a identidade, né? O Bancoma nunca perdeu a sua identidade, mesmo colocando brilho, né? A roupa das rainhas, que é digna mesmo de rainhas. Então, realmente é muito emocionante estar aqui. Nesse ano, né, de 2015, né, onde a gente leva esse caçador, né, esse mucongo arrium da Rimoxingu, esse caçador de uma flecha só, é também o ano que o Bancoma faz 15 anos, né? E 15 anos é uma data importante, é uma data onde a gente precisa homenagear, onde a gente precisa, né, reverenciar a todas as pessoas que passaram, né, pelo Bancoma, que construíram, que ajudaram a gente chegar nesses 15 anos. E é quando a gente, no Mauanda, né, no Pelourinho, a gente leva todas as rainhas, né, todas as rainhas para serem homenageadas, onde a gente leva os cantores, as pessoas que se apresentaram justamente para esse grande 15 anos, né, de Bancoma. E é onde a gente faz essa singela homenagem também desses 15 anos, né, do Bancoma, entregando essa plaquinha a todas as pessoas que contribuíram. Aconteceu a primeira noite das rainhas, onde a gente recebeu, né, essa plaquinha em homenagem aos 15 anos do Afro Bancoma e em gratidão a tudo que a gente tem feito, né, em cada uma particularmente falando, tudo que tem feito pela ala de dança, pelo Bancoma em si. Esse dia aqui foi um dia em que eu vou carregar de fato na memória, porque eu tenho certeza que cada uma das rainhas que dançou nesse dia não dançou só, dançou com as energias junto, dançou com a alma, dançou com o coração e foi esplêndido. A gente costuma dançar de forma cronológica, cosmológica, isso é forte. Isso é muito forte para a gente que acredita na ancestralidade de uma casa, isso é muito forte para a gente. E esse dia, 14 de janeiro de 2015, onde a rainha dos 15 anos do Bancoma foi indicada, né, anunciada no Mauanda Bancoma, lá no Pelourinho, foi um ano de muitas emoções, muitas mesmo, de pessoas que já não estavam mais, que vieram construir conosco esse momento tão ímpar, tão bonito. E foi uma felicidade, foi uma emoção de todos os lados. Uma emoção muito grande mesmo. E eu tenho certeza que Temba estava comigo dançando. Aqui, Tata Cassutemi, né, Raimundo Bancoma, onde a gente leva uma homenagem a você que faz parte dessa história, né?
E aí é justamente esse caçador, esse dono da nossa casa, esses 15 anos, né, que faz a gente fazer essa homenagem singela, mas muito simbólica a todas as pessoas, a todas as rainhas, a todos aqueles que contribuíram e passaram pelo Bancoma até aquela presente data. Se tempo a virara e parreloia, Bamburucema vem tu de transformar. Se tempo a virara e parreloia, Bamburucema vem tu de transformar. Essa mulher mãe, essa mulher guerreira, essa mulher que inspira as famílias inteiras, a família do ser espiritual, a família do axé, uma família astral, a família que se resolve e que se precisa ter. Isso se chama candomblé, terra que alimenta o ser. Não vai adiantar eu querer ficar, se o meu pensamento e meu corpo vai me guiar. Não vai adiantar, não vai eu querer ficar, se o meu pensamento e meu corpo vai me guiar. Quando o Bancoma passa, ele estremece o chão, aumentando as batidas do meu coração. Eu vou atrás do Bancoma com a força do vento, porque essa levada liberta meu corpo e o meu pensamento. Eu vou atrás do Bancoma com a força do vento, porque essa levada liberta o meu corpo e o meu pensamento. Bata no peito e grite com toda a convicção. Bata no peito e grite, eu sou Bancoma com muita emoção. Bata no peito e grite com toda a convicção. Bata no peito e grite, eu sou Bancoma com muita emoção. A mesma emoção de quando a gente ouve de longe o som da percussão do Bancoma. A mesma emoção de quando ele se aproxima e os nossos olhos acabam ficando enfeitiçados com a beleza do nosso corpo de dança. Essa é a beleza do Furacão da Alegria. Assim como um embrião no ventre de sua mãe, que escuta primeiro o som, os batimentos cardíacos, que são batimentos percussivos, o som vai primeiro. O som cativa primeiro. O som chama a atenção das pessoas para se fascinar com a beleza da dança. Parar para pensar na minha infância, na minha adolescência e hoje na fase adulta, estar no Bancoma e acompanhar esse processo é algo muito significativo. Eu sempre paro para pensar o quanto foi difícil, né, para o nosso saudoso Raimundo Tata Castemi, para a mãe Lúcia e para as demais pessoas que desde o início na fundação do Bancoma estiveram à frente desse trabalho, o quanto foi difícil manter esse trabalho. Né, sustentar. A gente sabe que fazer arte, fazer cultura é algo muito difícil no Brasil, e manter um trabalho de identidade, de preservação da cultura afro-brasileira, de salvaguarda da memória, como o Bancoma realiza, é algo que me fortalece, né? Em resumo, assim, me fortalece. Eu que sou de religião de matriz africana, sempre dou como referência a Associação São Jorge Filho da Gomeia, que vem ganhando espaços, mas espaços não para as pessoas que são da família que compõe, né, da família carnal que compõe a instituição, ou da família religiosa que compõe o terreiro, mas para a família mesmo, como comunidade, né, como o próprio nome já diz, comunidade negra. O Bancoma vem honrando, durante sua trajetória, esse título de representar a comunidade negra de Lauro de Freitas. Gostaria muito de agradecer por ter me conhecido, por aprender, por conhecer a dança, por conhecer o ritmo, por conhecer o que eu sou hoje, né? Aqui conheci várias pessoas, tive amizades
tenho amizades maravilhosas que eu vou levar para o resto da minha vida. Hoje eu tenho uma filha e gostaria muito que ela entrasse no Pontil de Cultura, né? Que com certeza ela vai levar isso aí adiante. E claro, vou estar aqui fazendo parte. A beleza, o amor, a fertilidade e sim o respeito. Dandalunda, que sempre continue protegendo e dando essa beleza, essa fartura. E hoje, né, me tornando essa mulher à frente da ala de dança Bancoma, à frente da instituição São Jorge Filho da Gomeia. E para mim eu só tenho a agradecer de falar todo esse legado de que é Bloco Afro Bancoma. Estou me sentindo uma rainha, gente. Colocando essa coroa aqui de novo. Deixa eu ver só no espelho aqui. Ó, que lindo. Ai. São emoções, né? Que vem aparecendo. São memórias também do carnaval, da viagem que a gente teve para a Áustria, da construção em si, das coreografias, de tudo. Durante o ano de 2002, em que eu entrei aqui, até o ano de 2014, que eu contribuí e, ao mesmo tempo, tive muito conhecimento aqui. Agradeço demais. O que mais me encanta no Bancoma é a transversalidade entre a cultura e a educação e o social. Eu acredito que só dessa forma a gente consegue mudar a realidade do nosso bairro, que tem muita coisa boa para oferecer, apesar da vulnerabilidade social. Se tem boa virara e pague luiá, Bamburucema, vindo de transformar. Se tem boa virara e pague luiá, Bamburucema, vindo de transformar. Furacão da Alegria.